Conforme programado, né, falaremos agora sobre o reconhecimento dos cursos tecnológicos aí, agora no segundo semestre, que é mais um desafio, né, para todos nós, né? Aqui eu posso dizer que todos, né, seremos aí responsáveis pelo resultado obtido. E a gente conta muito com a participação, com a atuação de vocês. Já estamos contando, né? Hoje vocês vão entender por que foram tantos formulários, tantas solicitações de documentos no OneDrive, verificação do Gabriel e solicitação do Gabriel para ajustes, né? Tudo isso o quê? Tudo isso porque nós estamos buscando, né, a nota 5 nos 4 cursos que serão avaliados, tá? Acredito que nem todos saibam que os 3 cursos que já passaram pelo reconhecimento, né, comercial, marketing e RH, os 3 têm nota 5. Então, nós temos aí um desafio, né, e uma meta a ser cumprida, uma meta estipulada aí, inclusive pela reitoria, tá? Existe uma certa pressãozinha, né, para que a gente busque aí os 5 e nós vamos fazer o que for possível para isso, né? Então, como a Karen comentou, a agenda é essa, né? Então, a agenda para as visitas, então elas estão gestão financeira e logística, 31 de agosto, começa numa quarta, vai até a sexta-feira, e os outros 2 cursos, empreendedorismo e processos gerenciais, de segunda a quarta. Então, observe o seguinte, então vai ser a mesma comissão que vai avaliar os 2 cursos? Não. Nós teremos 2 comissões, né, avaliando cada um dos cursos concomitantemente nessas datas. Então, vai ser emoção em dobro, tá? Os que estão mais tempo na EAD vivenciaram isso anos atrás, né? Nós passamos pelo processo de reconhecimento de 2 cursos, né, simultaneamente. Então, nós precisamos realmente do comprometimento de vocês. A ideia hoje é apresentar para vocês os principais indicadores que são considerados nesse processo de avaliação e mais próximos dessas visitas, né, que se acontecem, importante, as visitas são virtuais, né, avaliação em loco, mas é virtual, então ela acontece toda via Teams, né, mas é importante a participação de todos, tá? Eu vou pedir para vocês também deixarem as perguntas para o final. Eu vou tentar cumprir aqui em 1 hora, né, essa apresentação. Esse material ele está bem completo e vai ser encaminhado para vocês, né, para que vocês possam consultar, possam estudar esse material e se prepararem aí para esses momentos. Então, o que é importante em primeiro lugar? Quem já passou por o processo de avaliação de reconhecimento, talvez conheça o instrumento, né, mas esse instrumento, né, que é utilizado hoje e definido pelo INEP para reconhecimento dos cursos, ele sofreu alteração recentemente, algumas alterações, né? Então, a ideia aqui é apresentar para vocês um pouco, né, de como é que está estruturado e o que vai ser avaliado. Então, o processo ele é avaliado em 3 dimensões, né? Quais são essas dimensões? A dimensão organização didático-pedagógica, a primeira dimensão. A segunda dimensão, nós, corpo docente. Terceira dimensão, infraestrutura, tá? Que significa polo, biblioteca, tecnologia, né? Eu vou falar um pouquinho dos pontos aqui que serão avaliados. E aí, como que é feita, né, a nota? Como é que é o cálculo? Então, o cálculo. A organização didático-pedagógica tem um peso de 30% na nota final. Corpo docente, 40%. Né? Vejam só, né, a importância. E infraestrutura, 30%. Tá? Só que aí vocês vão falar, Natasha, então só vou me preocupar aqui com os indicadores de corpo docente? Não. Por quê? Porque vocês participarão de reuniões e serão questionados, né, por indicadores das outras
dimensões, né? E aí, o que a gente vai pedir? Para vocês estudarem, se prepararem, né? Vocês precisam estar afiados. Por quê? Porque vocês não podem falar nem a menos, nem a mais, né? Sabe aquela coisa? O que eu vou falar na reunião eu tenho que falar com segurança. Por quê? Isso, entrevista de vista, é aquilo, né? Por quê? Nós já tivemos aqui casos de que o professor falou naturalmente, olha, apesar de ser EAD, o curso tem qualidade. Pelo amor de Deus. Mas vocês estão dando risada, mas o professor com certeza falou, né, achando que estava contribuindo e muito, tá? Então, por isso que a gente está trazendo esses indicadores. Hoje a ideia é apresentar para vocês os indicadores que competem para os nossos cursos. E, como eu falei, nós teremos reuniões direcionadas para cada curso. Você também vai mandar? Vou mandar, tá? Mandar e também está sendo gravado. Então, é importante, ó, para os nossos cursos, né? A organização didático-pedagógica tem 15 indicadores. Tá? Para o corpo docente, 15 indicadores e infraestrutura, 7 indicadores. Tá? Então, esse é o total de indicadores que serão aí avaliados. E aí, como que é feito o processo? Né? Então, como eu falei para vocês, é um processo online, né? Mas com uma agenda pré-definida de uma semana, 10 dias antes. Então, vocês já saberão qual é o horário da reunião com os professores, qual é o horário da reunião do NDE, qual é o horário da reunião do colegiado, né? Qual é o horário da reunião com os alunos, e assim por diante, né? Então, já vai ter uma agenda previamente divulgada. Mas coloquem, anotem esse período para vocês estarem aí comprometidos com esse processo. Vocês imaginam se nós não tivermos quase professor na reunião, né? Então, quem deverá participar das reuniões? Né? O professor que atua naquele curso. O que significa isso, professor que atua naquele curso? Todos os professores que atuam no eixo universal, todos os professores que atuam no eixo comum, tá? E o professor que atua no eixo específico daquele curso. Tá? Então, a Cláudia, por exemplo, independente dela ser coordenadora, ela dá aula no eixo comum. Então, ela vai participar das reuniões, das 4 reuniões que tiverem aí do corpo docente. Por quê? Porque o componente de sustentabilidade está nos 4 cursos. Professor Cadu, ele dá aula no eixo, né, de gestão financeira. Então, ele vai participar somente da reunião, né, premiado, somente da reunião do curso de gestão financeira, tá? Então, aí vocês vão ter que se localizar e, claro, a gente vai estar lembrando vocês, né, das reuniões, né, e ressaltando a importância. Então, o que a comissão faz? Né? A comissão ela vai avaliar cada um dos indicadores que eu vou apresentar para vocês, né, esses mais de 40 indicadores, e para cada indicador, a comissão vai atribuir uma nota de 1 a 5. Claro, 1 é o mínimo, né, e 5 é o máximo. E aí ela, claro, vai calcular a média, né, para chegar naqueles notas que eu falei para vocês, e chegar e calcular os pesos conforme a dimensão. Tá? Tudo bem, gente? E em base em que a comissão vai atribuir essa nota? Né? Então, primeira coisa, documentos oficiais. Né? A gente vai postar, a gente tem 15 dias antes, 20 dias antes, a gente tem que postar tudo no OneDrive. Então, a gente coloca todos os documentos ali que são importantes, são requeridos. Então, PDI, o projeto pedagógico do curso, processo de mobilidade internacional, iniciação científica, enfim, todos os documentos. Então, eles vão considerar, para atribuir a nota para cada indicador, eles vão considerar os documentos oficiais, tá? Eles vão considerar as evidências. O que significa isso? Se nós colocamos no PPC que nós fazemos determinada atividade, por exemplo, fazemos o projeto integrador, que é algo diferenciado, né? E isso eles vão falar, então tá, você está colocando aqui no PPC que tem o projeto integrador.
Qual é a evidência disso? Né? Então, por isso que a professora Karen, semestre passado, já pediu para os professores encaminharem projeto integrador de qualidade dos alunos. Né? Por quê? Porque isso é uma evidência. Então, a gente está num momento agora de o quê? De organizar a documentação e as evidências dos 2 primeiros cursos que serão avaliados. Tá? Evidências, né? Os documentos que vocês postaram no OneDrive. A comissão vai olhar o Lattes, né? Claro que uma amostragem, né, dos professores, e vai querer a comprovação. Então, por isso que lá no OneDrive tem que ter tudo e mais um pouco. Tá? E aí a gente pede para vocês já criarem um hábito. A partir do momento que você publicar um novo artigo, participar de uma nova banca, você já vai submetendo lá no Lattes. Tá? E vai colocando no Lattes e vai colocando na pasta também. Então, as evidências, então, documentos, né, de todos gerais, atas, não é à toa que a gente tem uma série de atas de reuniões, principalmente do NDE, do colegiado, todas as atas, né, assinadas pelos membros. Gravações, então, foi uma atividade interessante com o aluno, então os alunos postaram, é uma gravação. Então, tudo que a gente puder de evidência. Então, vocês estão entendendo por que tantos formulários no final do semestre passado perguntando para vocês se tinha alguma atividade inovadora, se tratava de diversidade, enfim, para quê? Para a gente ter, né, elencar essas evidências. Por quê? Nós não estamos falando de um curso. Nós estamos falando que nós temos 7 cursos e nós estamos falando de 4 cursos que serão avaliados. Então, o que se aplica, às vezes, para um curso, não se aplica para o outro. E o discurso, gente, olha aqui. Né? Então, eles vão olhar o quê? Eles vão olhar os documentos, as evidências e o discurso. E aí, quem que é o discurso? Né? O discurso nosso, da coordenação, o discurso de outras áreas, por exemplo, a professora Maria Laje, que vai ser entrevistada também. Né? Vocês. Né? Então, se você, de repente, o professor falar, apesar de ser o EAD, tem qualidade, né? Aí é o discurso do professor, né? Alunos, tá? Membros do NDE e colegiado. Eu coloquei aqui os principais, mas a gente vai compartilhar com vocês a hora que a gente tiver a programação. Qual que é a graça aí? Não pode compartilhar. Então, eu vou falar assim, ó, a ideia é o seguinte, eu vou apresentar para vocês os indicadores. Tá? Vocês podem fazer contagem regressiva aí, porque vocês sabem os números de indicadores. A ideia não é ler todos os indicadores. Tá? A ideia é chamar atenção para vocês os indicadores que têm maior probabilidade de vocês serem questionados. Mas a gente trouxe aqui todos para vocês saberem, né, quais são os indicadores. E, obviamente, nós não estamos para brincadeira aqui. Né? O texto sempre vai ser o texto, considerando a nota 5, tá? Então, muito bem, eu vou ler com vocês só alguns pontos e os indicadores. Então, primeiro, políticas institucionais do âmbito do curso. Né? É importante que vocês saibam que esses negritos aqui são negritos próprios do instrumento de avaliação, não fomos nós que colocamos. Tá? Então, para ter nota 5 nesse indicador, por exemplo, eles vão olhar os documentos, vão olhar as evidências, vão fazer as entrevistas e aí eles param e fazem análise para dizer, ó, então esse item, né, o curso de gestão financeira atende plenamente. Então, aí é nota 5. Tá? O que eu destaquei aqui para vocês? Né? O que tem sido muito questionado nos últimos processos, inclusive aqui do Mackenzie mesmo, do EAD, que eles estão em busca do quê? De práticas exitosas ou inovadoras. Por isso que nós perguntamos para vocês o que fazem de diferente, o que pode ser feito de diferente. Tá? Nós temos que destacar, em primeiro lugar, que o curso de graduação EAD do Mackenzie ele é diferente por natureza, porque nós temos aí o corpo docente atuando diretamente com os alunos. Isso já é um diferencial. Né? Mas o que a gente tem feito
de inovador, que a gente tem feito de práticas. Às vezes você nem pensa e é algo que é importante, né? Então, nós fazemos muitas coisas, né, que podem ser relevantes aí no discurso. O segundo indicador é o objetivo do curso, né? Então, depois vocês podem ler, esse objetivo está no PPC. Encaminharemos para vocês vários materiais, além dessa apresentação PPC, que vocês já têm, que a Giane compartilhou uma pasta no final do semestre passado. Encaminharemos o PDI, né, vários documentos que são importantes aí, que vocês tenham conhecimento. O perfil profissional do egresso, né? Então, se o perfil está no PPC, tá? E aí, DCEs, cursos tecnológicos, não tem uma DCN propriamente dita, mas tem lá o catálogo nacional, não sei, catálogo dos cursos tecnológicos, né? Então, tem uma breve descrição lá do perfil. Também encaminharemos para vocês. É uma página, geralmente, por curso, tá? Então, vai ser verificado isso. Os avaliadores verificarão se isso consta no PPC. Estrutura curricular, né? Então, aqui, ó, quando tiver em amarelinho aqui, destacado, que são itens, né, indicadores que a gente considera que sejam mais pertinentes aí e que vocês tenham que ter o pleno domínio. Não é o domínio do conteúdo do indicador, né? Mas o que? Argumentos para o quê? Para evidenciar que nós vamos atingir essa nota 5. Então, veja aqui, como eu falei para vocês, o que aparece, né? Então, os componentes são articulados, né? Então, a matriz curricular, ela tem uma lógica, né? Como é que ela foi construída? Tem uma lógica, né? Tem práticas, então, comprovadamente inovadoras? Tem. Então, um dos aspectos aqui é que a gente tem trabalhado aí numa melhoria contínua. Então, a gente destacou, para cada um dos indicadores, a gente destacou alguns exemplos aqui para vocês de argumentos, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente pode dizer da revisão constante das matrizes, a gente acabou de falar. Fizemos uma revisão em 2020, né? Estamos acabando, vamos implantar agora o último semestre. Já estamos o quê? O NDE já fez toda uma análise no primeiro semestre, os NDEs, para fazer a curricularização da extensão. Então, nova matriz vai ser proposta, né? Então, nesse constante, estamos o quê? Atualizando os componentes. Então, estamos pedindo para os curadores trazerem o quê? Atividades mais reflexivas para os alunos. Então, o aluno ele vai ter muitas atividades que ele vai ter que pensar no contexto dele, na realidade dele, né? Então, isso tem sido um trabalho constante. Outra coisa que vocês evidenciaram, que também é algo que tem sido implantado, a utilização de rúbricas, né? Tipo de feedback para o aluno. Então, isso tudo são práticas o quê? Práticas inovadoras, tá? Então, a revisão, como eu falei, dos conteúdos. Muito bem. O 5, que é sobre os conteúdos curriculares, né? Então, eu destaquei aqui, na verdade, aqui ele está falando da questão dos conteúdos de educação ambiental, tá? Direitos humanos e relações étnico-raciais aqui, né? E cultura afro-brasileira. Por isso que vocês receberam um formulário para responder se os componentes trabalham essas temáticas, né? Então, seria interessante também os curadores, né, que estão agora desenvolvendo componentes que pensem nisso, num exercício direcionado, né? Mas nós trabalhamos essas temáticas aí, principalmente no eixo comum, no componente de sustentabilidade, né, e gestão de pessoas. Então, claro, numa situação dessa, é importante que esses professores estejam na reunião, né, porque se houver algum questionamento, não é o professor do outro componente que vai conseguir, às vezes, lembrar que tem. O NDE talvez precise saber, mas o professor não. Mas se eu dou aula de sustentabilidade, se está lá a Cláudia, ela vai poder dizer, não, no componente de sustentabilidade nós trabalhamos esses temas. Tá? Por isso que é importante
a participação de todos. Tá? Então, aqui a gente colocou, né, alguns tópicos importantes. A revisão dos componentes, né, encontros integradores. A gente não sabe se todo mundo aqui sabe o que é o encontro integrador. Encontro integrador são, na verdade, encontros que são opcionais para os alunos, que sempre acontecem às segundas-feiras, como a Cláudia falou, e que nós trazemos, né, nós programamos uma temática específica. Se vocês viram na programação, como nós vamos respirar a ENAD, né, tem vários encontros com a ENAD. Mas trazemos o quê? Profissionais do mercado para tratarem de assuntos relevantes. Semana passada nós trouxemos o profissional, o que ele falou? LGPD. A LGPD. Tá? E os alunos adoraram. Acho que nós compartilhamos depois a gravação. Tá? Então, cabe aqui, inclusive, vocês sugerirem esses profissionais para fazerem esses encontros. Então, são atividades complementares, né, interessantes para o aluno, para o desenvolvimento? Sim, né, contribuem. Semana do CCSA. Então, temos que lembrar que a semana do CCSA, agora ela é híbrida. Né, ela foi online, agora ela é híbrida. Então, possibilita o aluno o quê? Conhecer, interagir com o que está acontecendo no mercado de trabalho. Semana de Ciência e Tecnologia, mesma coisa, né? PIBIC, né? PIBIT. Nós tivemos, inclusive, alunos, né, e professores aqui com projetos aprovados. Tá? Então, o que nós temos que demonstrar? Nós temos que demonstrar que muita coisa é oferecida para os alunos, né? Então, hoje a gente pode dizer que praticamente tudo que é oferecido para o aluno do presencial é oferecido para o aluno do EAD. Tá? Então, o fato dele ter, por exemplo, Mac Mentoring, né? Intercâmbio. Então, nós já tivemos aluno do tecnológico que fez intercâmbio. Tá? Então, são possibilidades, né? A gente tem que utilizar todas essas ações, né? Essas práticas da universidade a nosso favor. Tá? No discurso, talvez a gente possa dizer, olha, não temos tantos alunos porque o curso ainda está em crescimento, em amadurecimento, né? Mas tem sido divulgado para os alunos plenamente. E vocês precisam saber, né, e contribuir nesse processo. Outra coisa, estágio não obrigatório. O curso tecnológico não é obrigatório estágio. Não, não é. Mas se o aluno quiser fazer, ele pode? Pode, e o Mackenzie vai dar todo o suporte. Tá? A parte de contrato, o CCSA, o Ricardo está aí, sabe muito bem que assina os contratos. Né? Então, são possibilidades, né, para os alunos. O indicador 1.6 vai falar da questão de metodologia. Né? Então, eu estou mostrando os indicadores para vocês, mas não quer dizer que o avaliador vai chegar e vai falar, agora nós vamos tratar de indicador tal. Não, não é isso, né? Vai ser um bate-papo, ele tem lá uma lista de perguntas e ele vai fazer essa pergunta em interação com os professores, com quem for o entrevistado, né? E a partir do que ele conseguir de material, ele vai olhar para o indicador e vai falar qual é a nota para o curso, tá? Então, vocês vão ver que alguns momentos aqui a gente não está repetindo, mas a gente está, os mesmos argumentos vão servir para mais de um indicador. Tá? Então, aqui o que nós colocamos em relação da metodologia? Acho que o grande diferencial, como eu falei, do nosso curso é a atuação docente. Né? O fato dos cursos de graduação EAD, né? Eles terem o quê? Interação direta professor-aluno. Né? Vocês que respondem dúvidas, vocês que corrigem, nós que corrigimos a atividade, nós fazemos os encontros temáticos, enfim. Né? Isso é um diferencial tremendo e a gente tem que valorizar muito isso no nosso discurso. Tá? A questão de utilização de atividades reflexivas, como eu falei para vocês, primeira e segunda etapa, principalmente. Né? Os avaliadores terão acesso ao Moodle, né? Então, alguns componentes ficarão disponíveis lá para os avaliadores.
tá? No período de avaliação, isso é importante vocês saberem. Então, provavelmente os componentes que estão em processo, né? Então, em andamento no semestre, vão estar disponíveis e eles vão consultar. Até mesmo para saber, a gente já vai ter gestão financeira e logística um mês aí. Eles já vão poder olhar como é que vocês fazem feedback. Então, pessoal, atenção, né? Vamos cumprir aí com mais qualidade ainda do que a gente já faz, porque eles vão estar olhando o nosso trabalho. Não seremos nós aqui, mas eles estarão avaliando. Ah, então é isso, o professor dá um feedback para o aluno? Dá. Aqui o feedback é personalizado. Então ele vai falar, não, então espera aí que eu vou entrar num componente e eu quero ver se a atividade foi feita assim, se o feedback do professor foi personalizado. Tá? Objetos de aprendizagem, né? Então a gente tem muitos objetos aí diferentes, em termos de fórum, né? Estamos tentando trabalhar com games, jogos, enfim, uma série de materiais que vão, na verdade, auxiliar aí o aprendizado por parte do aluno. As rúbricas, como eu falei para vocês, os encontros temáticos que vocês realizam, né? Projeto integrador. E aqui também a gente pode destacar, aqui não são todos, tá? Estou colocando aqui, a gente pontuou aqui os mais importantes. Planejamento e projeto de carreira, que esse é um componente novo, né? E que é um diferencial para o aluno. O aluno vai ter atividades de reflexão, de autoconhecimento, vai aprender como é que é o currículo, vai entender um pouquinho como é que é o mercado no curso que ele tá fazendo e vai depois definir objetivos e traçar um plano de ação, né? Então, que curso, né, se a gente pensar, não temos que ficar comparando com concorrência, mas olha o diferencial do curso. No final, ele faz o projeto integrador, quer dizer, ele aplica um conhecimento que ele obteve durante o curso numa realidade organizacional, identificando um problema, né, uma proposta de melhoria, e, além disso, ele tem um momento de reflexão sobre a sua carreira. 1.12, apoio ao discente, tá? Que aí entra aqui Proato, Procalouro, né? Estágio, Ligas, Empresa Júnior, Maquinova, PIBIC, PIVIC, PIVIT, Intercâmbio, enfim, tudo que, na realidade, tem de suporte aos alunos, tá? Sugiro que vocês deem também uma passada na página do Mackenzie, até para identificar esses eventuais desconhecimentos, ou perguntem para a gente também, tá? É importante que todo mundo tenha conhecimento. 1.13, gestão do curso e processo de avaliação interna e externa, né? Então está aqui a professora Maria Lage, que responde aí pela CPA, né? Isso, e a professora vai gravar um vídeo, né, destacando os principais aspectos do processo. Nós, na unidade, nós fazemos o quê? Nós recebemos os dados, né, da CPA, que é a Comissão Permanente Própria de Avaliação, e nós elaboramos o quê? A partir dos dados, relatórios, né? Então, os NDEs fizeram o quê? Fizeram toda uma análise dos dados do segundo semestre do ano passado, fizeram um relatório, e esse relatório será encaminhado para vocês. Mas, se vocês lembrarem bem, na reunião de encerramento do semestre, eu apresentei ou não? Apresentei os principais resultados. Tá? Então, quem não lembra dos principais resultados, ou quem não lembra que eu apresentei, visite a gravação da reunião. Tá? Porque eu sei que era final de semestre, mas a gente apresentou aí um consolidado dos resultados. E é importante porque isso vai ser questionado para vocês, esse processo de avaliação. Ele acontece, como acontece, quando acontece, e por isso que a professora Maria Lage vai gravar um videozinho explicando esse processo. Tá? 1.14, atividade de tutoria, né? Então, até teve essa discussão dos tutores antes do intervalo, né? Então, lembrando que aqui nós temos um modelo diferenciado, né? Então, o tutor, nós fazemos muito
do que é o tutor, que aqui, na realidade, de interação com os alunos. E o tutor, no modelo do Mackenzie, ele tem o papel de dar o suporte, né, para as dificuldades aí relacionadas ao Moodle, né, o processo de provas, enfim. Tá? Então, o que é importante da gente lembrar? Existe capacitação dos docentes? Sim, se vocês forem questionados, vocês têm capacitação? Pouca? Muita? Hã? Ué, é suficiente, né? Então agora nós estamos em 3 dias de imersão de capacitação. Vocês não precisam pensar só no EAD. Não, é sempre capacitação do Moodle, né? Tem capacitação do sistema de prova, mas a universidade oferece um monte de capacitações, né? O próprio fórum, os encontros mensais de reflexão pedagógica, tá? Semanal? Nossa, semanal. Acho que mensal da liderança. Quinzenais. A gente tem também. A Cláudia está lembrando que são quinzenais, tá? Os dos professores. Os nossos que são mensais, tá? Então, nós passamos por capacitações e os tutores também passam, tá? Semestralmente. Natasha, eles vão perguntar? Vão. Mas nós também vamos deixar todas as evidências lá, todas essas reuniões com gravações, isso tudo já vai ficar disponível para eles consultarem, tá? A gente já vai mostrar que existe, provavelmente o que vai acontecer? Eles vão só confirmar com vocês, tá? Ninguém chamou? E a atuação do SEDAD aí e da coordenação, tá? Então, aqui tem até um outro indicador que vai falar da coordenação. Vocês não precisam falar que nós somos maravilhosas, mas vocês precisam dizer, né? Esperamos que a gente tenha uma atuação aí bem efetiva, né? Na melhoria dos cursos, né? Na dinâmica. Esperamos isso, né? Que vocês falem, tá? O indicador 1.16, né, que é tecnologia de informação no processo de ensino-aprendizagem, e aqui vai estar muito a questão da GERT, do AVA, né, do ambiente virtual de aprendizagem, que hoje a gente fala a gente usa o Moodle, né, mas vocês aqui serão questionados, mas não diretamente sobre esse indicador. 1.17, que é sobre o AVA mesmo, né. Então, qual que é aqui a preocupação? Se o ambiente virtual de aprendizagem passa por avaliações periódicas devidamente documentadas que resultam em ações de melhorias. CPA avalia todo o semestre e gera ações lá no SEDAD. Além disso, o que nós começamos a fazer no semestre passado? A revisão da revisão, a Cláudia está falando aqui, né? Nós não solicitamos lá no segundo semestre do ano passado que houvesse o quê? Uma melhoria do Moodle, do ambiente. Então, nós fizemos também, né? Então, existe aí melhorias tanto por parte do SEDAD, né, que são oriundos da CPA, como solicitações nossas. E vocês mesmos, né? Sempre que vocês estão com um componente, vocês verificam uma necessidade de melhoria, vocês indicam. 1.18, material didático, né? Então, aqui está toda a parte do Moodle, da parte de conhecimento, seja lá o texto de apoio, videoaula, exercício, isso tudo está nesse material didático. O que nós temos que pensar? Será que eles são inovadores? Né? Eu tenho o componente que eu acompanho, tem podcast, né? Então, a gente tem que trazer, né, mostrar que nós temos elementos assim variados e diferentes elementos e que, na realidade, são inovadores. Por exemplo, volto na questão da rúbrica, volto na questão de que muitos de vocês têm atividade que o aluno tem que postar diferentes tipos de tarefa. Então, ora ele tem que fazer um texto, ora ele tem que fazer um mapa mental, ora ele tem que fazer
um vídeo, tá? Então, aspectos importantes. Então, material próprio. O que é importante em material didático? É material próprio desenvolvido pelos professores. Então, o Mackenzie compra conteúdo pronto de empresas? Não. Quem desenvolve? Muito bem. Então, isso é um... Perfeito. Estamos fazendo um ensaio aqui. Então, aqui, gente, cabe o quê? Né? É engraçado, mas assim, perguntou sobre isso. Quem que é interessante falar nesse... É interessante um curador falar, né? Você está na reunião e perguntou do material didático, quem faz? Curador. Aí você pode dizer, olha, eu fui curador num componente. É assim, tem capacitação, tem prazo, tem contrato, né? Tem multa, né? Enfim, né? Mas também tem o lado bom, porque a gente propõe, né, tudo que a gente espera que o aluno aprenda. Do jeito que a gente quer, com a cara do Mackenzie, né? Relacionado à missão do Mackenzie. O que foi? Reunião prévia de... Isso, importante. Reunião prévia de aprovação com a coordenação, lembrando aqueles que não agendaram, que deverão agendar, tá? Não que nós... Tá certo. E propostas de atividades diferenciadas conforme a realidade do aluno. Como eu falei isso para vocês, a ideia é a gente personalizar. Vocês vão ver, a primeira e segunda etapa, isso muito claro, tá? Os professores que estão atuando. 1.19, procedimento de acompanhamento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem. Né? Acompanhamos o processo de aprendizagem dos alunos? Sim ou não? De várias maneiras, né? Várias ferramentas, pelo Moodle, né? Pelas avaliações intermediárias, 1 e 2 principalmente, por nota de participação, tá? E isso gera o quê? Uma revisão, né, frequente de vocês. Vocês se pensam, né? Uma questão, percebi que uma questão não está bem elaborada. Quantas vezes vocês vão lá no banco de questões e reformulam, inativam a questão, tá? Isso tudo... Também vocês fazem, tá? Dá um feedback, né, para os alunos. 1.20, que é o número de vagas, tá? Isso não se aplica. Muito bem, isso foi a dimensão 1, organização didático-pedagógica. A brincadeira não é pequena. Quanto tempo eu falei? 9:10. Não, nada decor. Vocês só têm que saber o que, na verdade, pode ser abordado. Peraí, precisa o microfone. Cadê o microfone? Alô? Oi, uma coisa que eu lembro que da última vez que a gente passou por essa avaliação, a gente fez um pré. Então, os professores de Mackenzie que participam disso como avaliadores, eles nos trataram como se eles fossem os avaliadores. Então, a gente foi para uma salinha aqui no João Calvino e eles faziam aquelas perguntas incisivas e coisa que era para todo mundo quebrar o gelo, né, saber o que responder, vinham respostas. Nós vamos ter isso? Podemos fazer. Eu acho uma coisa interessante que previsto reunião prepara. com a gente. Reunião... Eu vou apresentar as datas já que estão definidas, mas é interessante a gente fazer aquilo foi simulados. super interessante, porque todo mundo sabia mais ou menos, né, que tipo de pergunta que eles fazem, tal, e podia dar exemplo. Mas aqui a gente está, na realidade, passando as possibilidades, né? Tá. Muito bem, a dimensão 2. Eu vou tentar agilizar aqui, que eu já estou vendo a carinha de vocês aí, cansados. Porque eu não gosto de vermelho. Porque nós estamos no Mackenzie, o Mackenzie é vermelho. E eu amo vermelho. Será que eu preciso dizer que eu amo vermelho? Muito bem, então, voltando aí, a dimensão 1, a dimensão 2 é corpo docente, né? Então, novamente aqui, o texto é grande, mas só para vocês entenderem quais são os indicadores que serão avaliados. Então, para nota 5 no NDE, tá? Por isso a gente tem uma reunião com os NDE semana que vem, porque nós vamos tratar aqui de vários aspectos importantes.
Mas para a gente ter nota 5 no NDE, a gente precisa seguir todas essas... atender todas essas recomendações, porque isso aqui é a nota 5, tá? Para obter a nota 5 no NDE. Então, já posso de antemão falar que quem é membro do NDE vai ter uma reunião própria só do NDE. É 1 hora quase com os avaliadores, só quem é do NDE. Então vai ter que saber o PPC da frente para trás para frente e tudo mais, né? Não é à toa que é do NDE, né? Tem os bônus e aí tem também a contrapartida. É equipe multidisciplinar, tá? A equipe multidisciplinar, ela foi criada recentemente, ela não tinha isso não era obrigatório. É uma equipe formada com o pessoal do SEDAD, né? Existe foi acho que abril ou maio que ela foi nomeada, essa equipe. Então é a professora Mira, a professora Solange, o Carlos Ridley, enfim, o pessoal do SEDAD que faz acontecer toda a parte de desenvolvimento de material didático e também a parte operacional do EAD. Tá? Atuação do coordenador, como eu falei para vocês aqui, né? Eu destaquei que eles vão cobrar essa questão do plano de ação documentado e compartilhado, né? Nós temos o plano de ação, a gente não necessariamente compartilha um plano para vocês, mas à medida que a gente faz uma série de reuniões com vocês, demonstra aí o que é proposto no semestre, depois faz reunião de encerramento, enfim, né? Eu acredito que a gente esteja contemplando aí esse indicador. Tá? Então, aqui os exemplos, né? Reunião de início e término de semestre, capacitação sobre questões, nós fizemos as capacitações sobre as questões do ENAD, no formato do ENAD, compartilhamentos da CPA, como eu falei para vocês, melhorias dos cursos e atividade, acompanhamento da atividade de curadoria, que alguém aqui lembrou da questão que tem que validar com a coordenação, né? Regime de trabalho do coordenador, tá? Corpo docente e titulação. Por que na realidade tanta documentação, né? Tanto forms, né? Então aqui na realidade o que eu destaquei, né? Que além da questão da documentação, o que na realidade vai se verificar? Vai se verificar se vocês proporcionam para os alunos, né, conhecimento de ponta, né? Então tá lá os encontros temáticos. Pode ser que no componente não tenha um determinado assunto, mas se tem um assunto relevante, né, esse assunto é tratado no encontro temático, tá? Então o que vai ter que ser demonstrado aqui? Que vocês levam de alguma maneira o conhecimento aí de ponta, né, para os alunos. E há incentivo de produção de conhecimento? Há ou não? Sim, no momento que a gente tem atividades de pesquisa nos componentes e também no momento que a gente incentiva os alunos a fazerem iniciação científica. 10 páginas por unidade. Regime de trabalho do corpo docente, né? Então, assim, como é que está? Se é PPP, PPI, PPA, né? Então, qual é a relação? E se o professor, mesmo sendo aulista, ele tem, né? Ele consegue articular e preparar toda a atividade, consegue atender o que é de responsabilidade dele, tá? Então, é isso que vai ser avaliado. Então, quando está destacado aqui colorido, é o ponto principal aqui para vocês prestarem atenção. Então, o 2.7, experiência profissional excluída ao exercício da docência. Por isso que o último formulário tinha lá quanto tempo você tem de experiência no mercado. Tá? Justamente porque os avaliadores vão querer saber quanto que de experiência nós temos no mercado, além da experiência docente. Tá? E o quanto que essa experiência está relacionada com as competências elencadas lá no PPC.
Aí o 2.9 é experiência no exercício, no tempo de experiência no exercício da docência superior. Tá? Então, assim, quanto tempo, e a gente vai mostrar para os avaliadores a planilha com todos os dados do docente. Quanto tempo de experiência no mercado, quanto tempo de experiência no superior, né? E aí eles vão querer ver o quanto que esse professor, naquela determinada área de conhecimento dele, ele tem o quê? Liderança, né? Quer dizer, o domínio ali e produção, né? Reconhecida, tá? Seja artigos, né? Palestras, enfim. 2.10 é experiência na educação à distância, tá? Então isso também é um ponto relevante, né? E aí reforçar o que a Karen falou, mencionar, né, a atuação no EAD no Lattes. Naquele texto, preferencialmente naquele texto resumo, né, vocês coloquem lá, tá? No texto resumo, tá? Para ficar, não precisa pôr em letras garrafais, mas coloquem lá, tá? Isso, assim, né, uma setinha, tá? Isso, Cadu. 2.11, experiência no... Ih, ficou do exercício 2 vezes. Da tutoria na educação à distância, então, esses são os tutores, né? Então, lembrando que a atuação do tutor online no Mackenzie é diferente, né? Então, aqui eles vão entrevistar os tutores, o CEDAD, né? 1.12, né? Atuação do colegiado de curso ou equivalente, então o NDE tem lá o seu papel importante, mas o colegiado também, porque é ele que vai, na realidade, aprovar, né, as propostas do NDE. Tá? Então, assim, vai ter também um momento aqui com os colegiados. 2.13, titulação e formação do corpo de tutores. Então, assim como vocês tiveram que documentar, né, falar a titulação de vocês, comprovar, enfim, os tutores também. Tá? Claro que não tem aqui, pontua aqui, mas vejam que não tem tanto rigor, né? Mas se tiver estricto senso, que vários têm, vários tutores. A experiência do corpo de tutores em educação à distância, né? E aqui, que nós vamos aqui que é a interação entre tutores, né? Que nós temos, acabei de falar para vocês, tutores online por curso, né? Então, como é que se dá essa interação entre tutores, docentes e coordenadores, né? Então, nós ainda, da coordenação, nós temos ainda uma interação um pouco maior com os tutores, né? Via e-mail, com reuniões, que nem semana que vem nós temos uma reunião com eles, mas é importante que vocês, né, promovam essa interação aí com eles, como eu falei, por enquanto tem que ser via Moodle, tá? Olhar lá no componente e verificar os tutores, porque a gente não sabe que aluno que não temos uma relação aluno e tutor, né, para poder disponibilizar. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica, né? Então, olha aqui, porque aquele último forms pedindo para vocês detalharem tudo, né? Por quê? Porque teremos nota 5 somente se pelo menos 50% dos docentes possuírem, no mínimo, 9 produções nos últimos 3 anos. Eu não pus a nota 4 aqui, mas vejam que 9 é bastante. Né? Quer perguntar, Cadu? Espera aí, seu microfone. Essa questão da interação com os tutores, né? Eu confesso que até o Nelson citou um exemplo. Eu, pessoalmente, raríssimas vezes tive esse tipo de interação. E eu acho que talvez a maioria, talvez também. Né? Eu até imaginava, eu desconhecia que tutor agora é por curso, não por polo, essa coisa toda. Então, não sei se talvez a gente pudesse promover, agora nesse início de agosto, alguma coisa, porque se eles são por curso, talvez uma reunião onde eles estivessem juntos com... Sim, por isso que eles estão online, né? esperamos. Exatamente. Aqui, né? Depois a gente fazia apartado, olha, tutor de gestão financeira,
Não é por curso, assim, são 20 tutores, mais ou menos, que atendem todos os cursos do CCSA. Aí, Não é por curso, são 7 cursos atendidos por 20 tutores, se eu não me engano. entendi. Então, Cada acho tutor tem 100 alunos. Entendi. Ah. Não, porque antes era misturado licenciatura, era por polo, agora é por curso. Curso do CCSA, tecnólogo, tá? Hã? Fica, né? Porque agora o tutor não atua por polo. Então ele atua, tem tutor que atua com aluno da Berrini, com aluno de São Caetano, de São Bernardo, enfim. É online, é tutoria online. Ele não vai atuar com aluno do CCSA? Não. Antes era, agora é por unidade acadêmica. Isso. Tá? Por unidade acadêmica. E, Natasha, não sei se você vai abordar ainda dessa questão do docente, o perfil do nosso docente. Eu acho que talvez um fator que nos diferencia também em relação, eu imagino, em relação às outras universidades, talvez as outras universidades tenham um corpo docente específico só para atender curso de EAD e tal. Aqui acho que a grande maioria também dá aula no presencial, dá aula no estricto senso, dá aula. Como que a gente trata isso como uma vantagem competitiva nossa? Sim, né? Dessas múltiplas competências que nós temos aqui, eu acho que talvez a gente combinar isso no discurso. Sim. Não apesar de, mas, olha, aqui também nós atuamos em todas as frentes. Aqui, por ser universidade, por ter vários segmentos de atuação, isso possibilita, né? Não, acho que é interessante. Tá? Então, aqui, gente, por isso que nós pedimos aquele último formulário com vários detalhamentos, tá? Eu acho que temos o desafio, mas estamos aí com a esperança de, numa análise geral, né? Porque tem alguns professores que contribuem muito para a elevação aqui desse número, porque produzem muito. Né? Então, fico alerta aqui até da gente continuar, né, trabalhando aí em pesquisa, em publicação. Então, de novo, Lattes atualizado e documento no OneDrive. Tá? Muito bem, dimensão 2 concluída. Não, estou acabando, porque acho que as principais já foram. Verdinho. Os palmeirenses vão gostar. Então, dimensão 3, então, é infraestrutura. Tá? O ambiente, biblioteca, vocês vão ver. Vocês lembram que são poucos indicadores nesse, né? Então, espaço de trabalho para os docentes em tempo integral. Tá? Nós temos aqui alguns professores que são PPIs e que, na verdade, atuam, inclusive, no presencial. Eles vão verificar se os PPIs têm um espaço próprio, tá? Todos têm que ter lá um espaço na Maria Antônia. E se os recursos de tecnologia são apropriados. Tá? Então, aqui a gente pede o quê? Para vocês verificarem os equipamentos, né? Computador. Por quê? Porque muitas vezes com a história da pandemia, né, o PPI acabou trabalhando em casa, né, e nunca mais pisou na sala, né, no ambiente dele lá no Mackenzie. E existe uma visita virtual. E já foi, em algumas visitas anteriores aqui para os cursos no semestre passado, o avaliador pede para ligar o computador. Tá? Então, por exemplo, na sala dos professores, nós vamos testar todos os computadores antes, porque a gente sabe, mas segundo o pessoal de TI, os computadores lá agora estão top. Né? Mas, enfim. Então, assim, quem é PPI e tem um local de trabalho, por favor, veja se o computador está funcionando. Tá? A gente agradece. Não dá, gente, para perder nota em algo que é tão fácil, né? Tão simples. Espaço de trabalho do coordenador, né? Então, nós falamos no final do semestre passado que nós mudamos temporariamente de sala, né? Porque eu dividia, quem já passou lá no CCSA sabe, eu dividia a grande sala com o Cadu, né? E precisamos ter um ambiente para
Cláudia e a Karen também trabalharem junto. Então, nós estamos temporariamente numa outra sala, tá? Então, podem nos visitar, fiquem à vontade, tá? Porque vai ser avaliado e também vai ser avaliada a infraestrutura tecnológica, tá? E se a gente tem um espaço lá para atender professor, aluno, a gente pode atender. EAD a gente não tem que atender presencial, né? Mas professor, a gente tem a sala de reuniões, enfim, tá? Não dá para perder nota aqui, né, gente? Não dá. Sala coletiva para os professores. Então, eles vão verificar se tem local, né, de descanso. Isso aqui é avaliado no presencial também, mas no EAD esse indicador tá, né? Então, sala coletiva para os professores. Tem sala? Tem, né? Tem permite o descanso? Sim, porque tem o sofá. Muito descanso? É mesmo? A professora Maria Laura está falando que é o item pior avaliado, né, pelos docentes, né? É porque não tem, né? Tá? Mas, gente, pelo amor de Deus, eu vou tirar foto, porque as evidências vão estar lá no... Foto, sentar no sofá... Vou filmar. Então. Mas já vou deixar foto, a priori, do sofá, da televisão, né? Enfim, é importante que todo mundo saiba. E aí, gente, lembrem dos armários, tá? Porque se perguntarem, né, os professores que atuam no presencial têm armário. Escaninho também, até esqueci do escaninho. Acho que tem um ponto aqui para a gente também avaliar como que a gente vai tratar. Acho que a maior parte de nós, né, faz os encontros síncronos, né, em casa, porque a internet em casa funciona melhor. Então, a gente precisa combinar, porque a gente sabe que o Wi-Fi daqui não é aquela grande coisa. Então, não, o professor pode fazer o encontro do local que ele achar adequado. Um ponto que os professores reclamaram maciçamente é que, quando eles dão aula no presencial, depois tem que dar aula no EAD, e não dá tempo de ir em casa, ele tem dificuldade não só do equipamento, mas principalmente da privacidade, que está o pessoal lá discutindo a novela, que beijou ou não beijou, e ele está dando aula. Sim. Está tentando dar aula, né? Sim. Então, mas uma coisa que o avaliador pode verificar, porque assim, nós vamos dizer que é uma vantagem, nós damos aula no presencial, no EAD. Como é que funciona essa dinâmica? Né? Então, talvez uma coisa interessante é ter um espaço, sei lá, de verdade, porque essa situação acontece, os professores estão reclamando, né? Mas para que, se ele perguntar, a gente consiga dizer, olha, tem um espaço reservado para quem vai dar aula EAD, alguma coisa assim. Na realidade, tem um projeto, né, de arquitetura do CCSA para a construção de mini salas para o professor fazer esses encontros, mas não existe ainda, né? Então, o que pode ser... Eu acho que o que tem que ser dito é que o professor pode reservar alguma sala ou dentro do possível, o professor que atua no presencial, no EAD, é aquele discurso, ele marca os encontros no dia que ele não tem aula no presencial, ponto, matou. Né? Sala vazia quando tem, né? Tá. Isso. Mas pode perguntar, né? O 3.5, acesso dos alunos aos equipamentos de informática, tá? Então é o polo aí, a gente vai mostrar o polo lá da Eugenópolis. Bibliografia básica por unidade curricular. Então vocês vejam aqui, muitos de vocês participaram dessa atividade intensa em junho, né? Que foi o quê? Verificar se as bibliografias estão lá disponíveis na biblioteca online. Né? Muito bem. Então, e a partir da análise de vocês, da verificação, o NDE deu um parecer, tá? Então, por isso que o NDE juntou todas as informações, né? E fez um parecer favorável sobre a bibliografia. E graças a esse trabalho minucioso de todos, né? Nós tivemos pouco, a biblioteca já verificou,
e são pouquíssimos componentes que não estão de acordo. A professora Cláudia até encaminhou os e-mails hoje. Se eu não me engano, são 4 ou 5 componentes. Tá? Então, isso ajudou muito e vai favorecer aqui a análise. Então, se perguntarem, a bibliografia é analisada, cumpre a básica, é complementar? Sim. E sempre que ela não está mais disponível na biblioteca, é substituído por uma outra obra. Tá? Isso. Tá? Então, esses dois. Muito bem. O 3.14, que é o processo de controle de produção e material didático, que é a parte do SEDAD. Tá? Então, aqui, tanto a parte da curadoria como a atuação do SEDAD. Como é que é feito? Então, é isso que vocês falaram. Tem cronograma, né? Tem validação com a coordenação. O professor não entregou, a Solange me contata. Né? O professor não gravou videoaula, a Solange me contata e eu vou lá contatar os professores, enfim. Né? Tem toda uma questão para quê? Para garantir que, ao iniciar o semestre, o componente esteja, né, 100% no ar. Então, pessoal, além de alguns aspectos, né, que foram já na minha fala, em alguns comentários, né, 3 coisas aqui que a gente está pedindo destaque, atenção de vocês. Primeiro, a questão do discurso, né, e pensar nas capacitações contínuas, né, que nós sempre estamos aí buscando as melhorias, enfim, né, e a busca por implementar práticas inovadoras. A palavra de ordem aqui é inovação, vocês viram, né, práticas inovadoras. Então, nós temos que aproveitar isso, né, e utilizar isso no nosso discurso, né, não forçado, tá? Mas algo natural. Vamos treinar diante do espelho. Como bloco, a gente tem os curadores que desenvolveram. E agora, como professor, como a gente pode ser muito mais inovador do que aquilo que já está estabelecido ali, né? Eu fico pensando, eu só consigo fazer isso nas reuniões, a cada 2 aulas, quando a gente fala com eles e tal. E, às vezes, a gente até tem uma dica de coisas que aconteceram lá nas 2 aulas. Uhum. Mas, assim, eu queria fazer... Essa é uma pergunta mesmo. Como que o professor que dá aula no EAD pode ser mais criativo com relação a um conteúdo já pré-estabelecido, né? Porque eu fico perdida. Quando veio aquele formulário para preencher, eu fiquei pensando, mas às vezes eu tenho vontade de fazer outras coisas, mas não vou fazer porque está ali para... Né? Sim. Então, isso mesmo? É isso. Na realidade, o curso já foi desenvolvido por um curador e a gente espera que esse curador tenha pensado nessas práticas. Onde fica a atuação do professor, que pode ser um pouco inovador? Na questão dos encontros temáticos e algumas coisas de devolução. Então, tem professor que, às vezes, numa atividade, ele dá uma devolução por texto, na outra atividade, ele faz grava um áudio, entendeu? Ele grava um vídeo, enfim, na realidade, você vai criando. Mas o foco central da prática inovadora está no papel do curador. Legal. Tá? Porque, na realidade, é isso que vai direcionar o curso. Ok, tá? Obrigada. Então, esse aspecto. O outro, gente, que é o... Tinha mais alguma pergunta, Lígia? Não? Não? É o plano de carreira, né? Todo mundo pergunta aí se tem um plano de carreira. Existe um documento do Mackenzie de 8, 10 anos atrás, um plano de carreira, né? Mas existe uma nova comissão que está discutindo o plano de carreira do docente. Então, essa é uma pergunta recorrente, tá? Se nós conhecemos o plano de carreira, então, esse documento, mesmo ele estando defasado, ele vai ser encaminhado para vocês, tá? Mas a gente sabe que, na prática, ele, na realidade, não vigora. Mas é importante que vocês saibam que ele existe e vocês receberão. E que ele tem que ter uma nova comissão, a gente pode até mandar para vocês a nomeação, discutindo esse plano docente. E uma coisa importantíssima que eu vou pedir para vocês é a indicação de alunos, tá? Porque assim como eles vão fazer as reuniões conosco, com
corpo docente, NDE, colegiado, eles vão também realizar reunião com os alunos. Então, a gente pede que vocês sugiram, né, indiquem aquele aluno, claro, né, a dedo, né, um aluno, a gente vai ter que, acho que uns 10 alunos aí no curso, né, então, preferencialmente, aluno da segunda etapa em diante, que a primeira etapa, geralmente, ele está perdido. Vocês imaginam chamar um aluno da primeira etapa para, final de agosto, setembro, participar de uma reunião, né? Se o aluno, na avaliação lá, ele diz que não conhece a atuação do tutor, muitas vezes, vocês imaginam o aluno que está ingressando. Então, se vocês tiveram aquele aluno diferenciado naquele componente no semestre passado, por favor, indiquem, tá? Encaminhem para a gente aí qual foi o componente, porque muitas vezes ele pode estar em mais de um curso. E aí, reuniões de alinhamento, né? Então, essas reuniões, a Giane e o Gabriel encaminharão para vocês os invites, né? Então, faremos bem próximo do processo de avaliação, nós faremos a reunião online, né? Então, quem deve participar das reuniões? Os professores do eixo universal, eixo comum e os professores do eixo específico. Então, as datas aqui e horários dos professores, dos cursos. Tá? E o NDE colegiado. Então, faremos também uma reunião separada com o NDE colegiado de cada curso, próximo aqui ao processo de avaliação. Tudo bem? Então, vou passar o vídeo e a gente passa para as perguntas. E nós vamos conseguir encerrar 10h10, vai. A ideia é falar um pouquinho de SEDAD. Estamos nos aproximando do período de avaliações dos nossos cursos. É um período muito importante para todos nós. Então, a ideia é compartilhar nesses próximos minutos alguns elementos que possam ser relevantes neste processo. Okay? Inicialmente, eu queria falar um pouquinho para vocês de como é que é o SEDAD, né, da nossa estrutura. Então, hoje nós temos mais de 30 profissionais trabalhando aqui diretamente na nossa área, nos polos entre 110 e 120 profissionais. Então, nós somos responsáveis hoje pela gestão de todas essas pessoas, esses times, né, essas equipes, e somos responsáveis por todos os aspectos administrativos, tecnológicos e didático-pedagógicos que norteiam a educação à distância ou a educação digital na nossa universidade. Nós também somos responsáveis, junto à nossa reitoria, pela definição da estratégia de educação à distância na UPE. Muito bem, não querendo teorizar, mas trazendo alguns elementos estruturais com relação ao EAD na nossa universidade, eu gostaria de inicialmente pontuar duas coisas. Primeiramente, conceituar a educação à distância na nossa universidade. Conceitualmente, a educação à distância na UPM, ela constitui um espaço síncrono e assíncrono de aprendizagem, suportada por recursos que permitem interatividade e interação no processo de mediação e construção do conhecimento. Existem também alguns elementos que são fundamentais para a aprendizagem dos nossos alunos. A qualidade e diversificação dos materiais didáticos, a proposição de atividades que desenvolvam as competências necessárias aos alunos, a interação entre professores, tutores e alunos, a mediação e o acompanhamento contínuo dos estudantes e a capacitação permanente de professores e de tutores. Em termos estruturais, hoje o SEDAD ele é constituído por uma superintendência que está subordinada diretamente à reitoria da nossa universidade. No que se refere à estrutura, a superintendência do SEDAD ela é constituída por 2 coordenações e uma equipe multidisciplinar. Com relação às coordenações, nós temos a coordenação de apoio pedagógico e tecnologia educacional, que nós também chamamos de SEDUC, e a coordenação de parceria, que também chamamos de CEPAR. Eu vou falar um pouquinho mais à frente dessas 2 coordenações, mas antes disso, eu vou falar da equipe que é um elemento novo
que surgiu na nossa estrutura neste semestre e ela constitui um assunto muito importante no processo de avaliação dos nossos cursos. A equipe multidisciplinar foi criada em maio deste ano. E a importância do fato de nós termos uma equipe multidisciplinar constituída na nossa universidade e vinculada ao SEDAD é porque o indicador 2.2 do instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e à distância prevê o estabelecimento de uma equipe disciplinar para cursos na modalidade à distância e cursos presenciais que ofereçam disciplinas integral ou parcialmente na modalidade à distância. O papel desta equipe é conceber, produzir e disseminar tecnologias, metodologias e recursos educacionais para a educação à distância no âmbito da UPE. A estrutura atual desta equipe, cujo mandato é de 1 ano, a partir de maio de 2022, é a seguinte: existe uma coordenação que é exercida pela Coordenação de Apoio Pedagógico e Tecnologia Educacional do SEDAD, que atualmente é exercida por mim. Além disso, também esta equipe é constituída pela Coordenação de Operações do SEDAD, papel atualmente exercido pelo Carlos Ridley, que vocês conhecem. Também temos a professora Solange Palma, que é coordenadora de produção de material didático e apoio pedagógico, a Liamara, que é nossa coordenadora administrativa, e o Rafael Conde, que é nosso tutor integrador. Então, esses profissionais, eles constituem a nossa equipe multidisciplinar. Então, pessoal, o fato é que esta equipe multidisciplinar, ela sempre existiu. Então, sempre tivemos a interação da professora Solange, Carlos, eu, vocês, com professores, com coordenação de curso, mas que houve a necessidade da formalização para atender de uma maneira mais plena o instrumento de avaliação. Dando sequência, vou falar sobre a estrutura do SEDUC, que é a nossa Coordenação de Apoio Pedagógico e Tecnologia Educacional. O SEDUC ele é composto por 2 coordenações e também pela tutoria de integração. Então, a gente tem a coordenação de operações, que é comandada pelo Carlos Ridley, conhecido de vocês. Temos a coordenação de produção de material didático e apoio pedagógico, conduzida pela professora Solange, e a tutoria de integração, que é conduzida pelo Rafael Conde. Então, em termos de ação dessas áreas, o Rafael ele é responsável pelo treinamento, orientação, acompanhamento do trabalho dos nossos tutores. A professora Solange é responsável pela produção de material didático, ela e a sua equipe, e o Carlos, na coordenação de operações, é responsável principalmente por questões relacionadas ao LMS, que é o Moodle, e o sistema de gestão de avaliações. Eu vou falar um pouquinho mais sobre os tutores, pessoal, porque este é um assunto bastante importante no processo de avaliação e também porque nós aqui no Mackenzie temos uma estrutura de tutoria que é um pouquinho diferente do mercado. Então, no mercado, normalmente, nós temos apenas a figura do tutor. Aqui no Mackenzie, nós temos a figura do professor mediador, que somos nós, que são vocês, e temos o papel do tutor do curso. Então, são 2 papéis que temos aqui na nossa estrutura e no mercado a gente tem normalmente apenas o papel do tutor, que se confunde um pouco com o papel que nós denominamos de professor mediador. Então, no contato com os avaliadores, pessoal, é muito importante que a gente deixe tão claro quanto possível essas diferenças. E um outro aspecto, pessoal, que é muito importante da gente trazer claro, da gente evidenciar no processo de avaliação, é a integração que existe entre coordenação do curso,
tutores e professores. Então, esses elementos eles são muito valorizados no processo de avaliação e são muito importantes. E eu quero falar agora para vocês um pouquinho mais sobre os tutores. Então, assim, os tutores eles estão organizados por grupos de cursos, né? Então, temos os cursos tecnológicos, licenciaturas e cursos da área de tecnologia. Nós temos um grupo de tutores que tem uma ação específica para os cursos do CCSA, ok? No que se refere ao papel desses tutores, eles exercem um papel de facilitador e articulador entre professores e alunos. Um outro aspecto importante é que eles atuam virtualmente. Nós fizemos uma mudança, né, nos últimos meses. Tínhamos os tutores que trabalhavam localmente nos polos e isso não existe mais. A pandemia nos ensinou que poderíamos otimizar o trabalho dos tutores e assim foi feito. Um outro aspecto importante, cada tutor atende 100 alunos no máximo e isso é uma coisa para informação de vocês, eles possuem uma carga horária de 20 horas mensais de trabalho. Então, eles têm aí cerca de 4, 5 horas de trabalho por semana para atender esses 100 alunos. Eles estão semanalmente disponíveis aos alunos para o desenvolvimento das atividades deles e acompanham todos os encontros integradores e efetuam o apontamento da realização das atividades realizadas pelos alunos e previstas nesses encontros, quando não são atividades de autocorreção. Agora eu vou falar para vocês um pouco de uma outra coordenação que existe no CEDAD, que é a CEPAR. Então, CEPAR significa coordenação de parcerias, ok? Atualmente é uma função exercida pelo professor Toninho e a CEPAR ela cuida basicamente de dois grandes aspectos, né? Os aspectos administrativos relacionados à educação à distância na nossa universidade e relacionamento com os polos. Atualmente nós temos 58 polos espalhados pelo Brasil e esta coordenação é responsável pelos aspectos administrativos, negociais e de prospecção relacionados aos polos. Então existe um trabalho muito grande que é realizado em parceria com o Mackenzie Soluções, muito voltados a aspectos relacionados à captação e, como eu falei anteriormente, aspectos administrativos, burocráticos e negociais relacionados a esta gestão dos polos. No processo de avaliação, nós temos aprendido, pessoal, que os avaliadores eles estão muito focados naquilo que é diferente. Então, eu tenho percebido que coordenadores e professores têm sido inquiridos a respeito do que é que fazemos diferente, né? Então, a ideia aqui é trazer alguns diferenciais pedagógicos e tecnológicos para apoiar vocês nesse processo de argumentação com os avaliadores, caso vocês sejam perguntados. Eu tenho certeza que todos nós aqui sabemos os nossos diferenciais, mas no processo de avaliação, mais que saber, a gente precisa evidenciar. Então, todos nós estamos muito preocupados, no bom sentido, com esse aspecto. Então, algumas coisas importantes para a gente ter em mente. A primeira delas é que nós temos um modelo pedagógico interacionista, né? O que quer dizer isso? É um modelo que prioriza o protagonismo do nosso aluno. Nós também temos um ambiente de aprendizagem customizado, né? Nós não compramos coisas, nós desenvolvemos internamente aqui no Mackenzie, né? É um trabalho conjunto da equipe do CEDAD com vocês. Isso é muito especial, porque não é plastificado, não é igual ao que a gente encontra no mercado. Nós usamos diferentes recursos tecnológicos interativos, essa é uma preocupação que a gente tem e que devemos estar incrementando aí ao longo do tempo. E, como sabemos, né, os materiais são todos produzidos no Mackenzie, então existe um trabalho muito intenso da equipe do CEDAD com os professores. Então aqui na nossa equipe nós temos designers educacionais, temos nossas equipes de web designers que apoiam
né, os professores no desenvolvimento das suas disciplinas. O processo de produção de material didático, como a gente sabe, é um dos grandes diferenciais que nós temos. Então, eu quero retomar nesse momento com vocês um pouco do nosso fluxo de produção. Então, a unidade universitária envia a relação de componentes curriculares e professores curadores para o SEDAD. A coordenação de produção de material didático promove a capacitação com os professores curadores. Os professores curadores são inscritos nos ambientes de entregas. A coordenação de produção de material didático, que cria equipes de trabalho, designa um designer educacional, um web designer e uma revisora para cada componente curricular. O professor curador entrega os materiais, que são plano de ensino, formulários, textos de apoio e PPTs. O designer educacional analisa os arquivos, realiza devolutiva e ajustes e submete-os à revisão de texto. Os web designers diagramam os PPTs e o professor curador os valida. O produtor de audiovisual envia os PPTs ao núcleo de produção de audiovisual para agendamento das gravações. Os web designers produzem os ambientes virtuais de cada componente e então temos a liberação dos ambientes para a coordenação de operações. Bom, pessoal, era isso que a gente queria trazer para vocês nesse momento. Espero ter contribuído. Como não poderia deixar de ser, desejo muito, muito sucesso nas avaliações que a gente vai ter aí pela frente. Vamos estar juntos. Hashtag Foco no 5, pessoal. Tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Perguntas, só para a gente finalizar. Dúvidas, sugestões, 1 para as 10. Nenhuma dúvida, por enquanto? Pessoal, então só tenho a agradecer aí a participação de vocês. Esperamos aí sucesso, né, para todos nós, né, nesse processo. Tá? Então, como eu falei, será um semestre de muito trabalho, mas a gente tem certeza que teremos a recompensa lá na frente. Obrigada e boa noite.